Por que o nosso salário mínimo é tão baixo? Ou então, por que o nosso salário mínimo não sobe numa velocidade tão rápida? E para entender as respostas para essas duas perguntas, a gente precisa de começar a enxergar o salário mínimo como sendo um preço tabelado dentro da nossa economia. Isso quer dizer duas coisas muito similares. A primeira é que você não pode contratar ninguém para trabalhar para você durante o mês por menos daquele valor estabelecido como sendo um salário mínimo. Isso nos leva à segunda conclusão, que é bastante similar, mas é um pouco diferente. Ninguém tem a opção de trabalhar por um mês por menos de um salário mínimo. Existem consequências legais muito grandes para quem desobedece o salário mínimo. Então você não pode oferecer um emprego por menos de um salário e você não tem a opção de aceitar um emprego por menos de um salário. Então a conclusão teórica disso é que somente existem bons empregos dentro da nossa economia. Só pode existir boas empresas capazes de gerar um bom fluxo de caixa suficiente para o pagamento de bons salários, ou pelo menos o salário mínimo, que é esse preço que a gente indicou dentro da nossa economia, que é suficiente para manter a dignidade do trabalhador. Agora vamos analisar dois possíveis cenários. O primeiro cenário é: e se o nosso salário mínimo legal fosse ridiculamente baixo? Então, enquanto eu gravo esse vídeo, o salário mínimo é de R$ 1.100. E para esse cenário 1, vamos supor que o salário mínimo fosse de R$ 300, ridiculamente baixo. O que aconteceria? Bem, se a gente enxergar como os empresários sendo os grandes bandidos da história, se tivesse um salário mínimo por um valor muito baixo, por exemplo, R$ 300, dentro dessa premissa o mais provável é que esses empresários bandidos iriam decidir explorar o maior número de pessoas possível. Bem, se o salário mínimo agora é ridiculamente baixo, eu posso contratar quantas pessoas eu quiser. Então, a tendência natural, se a gente tivesse um salário mínimo muito baixo, a tendência natural talvez fosse a maximização do número de pessoas empregadas dentro do mercado de trabalho, porque você teria que pagar muito pouco para essas pessoas. Então, no cenário extremo, em que o salário mínimo é muito baixo, talvez o retorno é que a gente ia ter muitas pessoas empregadas dentro da nossa economia. Porque você vai reduzindo as justificativas de por que um pequeno negócio não contrataria uma pessoa, já que você pode pagar um salário ridiculamente baixo. Mas se a gente seguir essa tendência, se todas as pessoas estiverem empregadas dentro de uma economia, para que você tenha uma pessoa trabalhando por você, você precisa de vencer a concorrência das outras empresas. Se existe uma oferta muito grande de empregos, se vários postos de trabalho são gerados diariamente, para que você consiga uma mão de obra útil para você dentro do seu negócio, você precisa de vencer a concorrência, e a maneira econômica de vencer a concorrência é você oferecendo um valor um pouquinho a mais do que as outras empresas estão pagando. O que eu estou dizendo aqui é que num cenário em que os salários são ridiculamente baixos, a tendência é que não se permaneça nesse patamar tão baixo durante muito tempo. A tendência econômica é que os preços se ajustem para cima para manter o equilíbrio econômico. Então, se um salário muito baixo levou ao pleno emprego dentro da economia, para que a economia se sustente, os salários precisam aumentar. Agora vamos analisar o cenário 2, em que o salário mínimo é extraordinariamente alto. Então, em vez de R$ 1.100, o salário, nesse cenário hipotético, é de R$ 2.500, mais de 2 vezes o salário mínimo atual. Quais são as consequências disso? Bem, algumas empresas teriam a capacidade de manter todos os empregos, principalmente as empresas mais lucrativas. Ela mantém todos os postos de trabalho, abrindo mão da sua margem de lucro. Isso aqui já não é tão compatível assim com aquela ideia que a gente estava falando sobre os empresários bandidos. Se os empresários são bandidos, a tendência é que eles queiram manter as suas margens de lucro. Então, talvez aconteça a segunda consequência mais imediata dentro desse cenário, é que os postos de trabalho são esvaziados. Agora, as empresas não mantêm mais aquela mesma quantidade de pessoas trabalhando dentro da equipe. Porque, afinal de contas, se a gente vai manter a margem de lucro e agora o preço tabelado do salário mínimo é muito alto, a gente precisa de demitir, aumentar a eficiência, aumentar a sobrecarga de trabalho para as outras posições. Então, é uma coisa que é de difícil ajuste. O que eu quero te mostrar aqui é que um salário mínimo que seja muito alto é de difícil sustentação numa economia aberta como é o Brasil. E, na verdade, todos os governantes já sabem disso. Todo governante quer aumentar o salário mínimo por no mínimo dois motivos. O primeiro motivo
é que isso aumenta os rendimentos do trabalhador, o trabalhador tem mais poder de compra, ele consome mais dentro da economia. E o segundo motivo é porque isso traz uma grande popularidade para o governante que conseguir fazer isso. Mas ao mesmo tempo, o governante sabe que ele não pode aumentar o salário mínimo acima de um patamar que seja equilibrado. Então, já que a gente precisa ter um salário mínimo para combater os grandes empresários bandidos, qual é o salário mínimo ideal? Na minha visão, o patamar ideal do salário mínimo é aquele em que existe a geração de novos postos de trabalho. A cada mês, mais pessoas são contratadas do que demitidas, e essas novas pessoas que são contratadas por um valor acima do salário mínimo. Porque se a gente tem muitas pessoas sendo contratadas dentro do patamar mínimo de salário, isso aqui mostra um péssimo indicador financeiro sobre a saúde das empresas. Então, o que todos os governantes buscam no patamar ideal para o salário mínimo é ter geração de emprego e que os novos empregos gerados estejam acima do salário mínimo. Bem, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e te encontro numa próxima oportunidade.